Olá pessoal, hoje vou falar sobre a importância do Estado no desenvolvimento da consciência humana. Novamente, vou seguir a abordagem da psicologia junguiana, a qual eu sigo, e na tentativa de estar colocando temas da nossa atualidade, temas que realmente têm a ver com a nossa realidade em século XXI, apesar de que muitas dessas ideias elas foram comentadas por Jung no seu tempo e na realidade mudou apenas um pouco a roupagem, mas as problemáticas da humanidade do início do século passado não são assim tão diferentes quanto a que nós estamos vivendo hoje, ou seja, o homem não evoluiu tanto assim quanto nós pensamos. Na realidade, nós estamos tendo uma evolução mais tecnológica e menos humana nos últimos séculos, tá? Muito bem, então quando a gente fala em desenvolvimento da consciência humana, a primeira coisa é a gente conseguir entender o que é a consciência. Na verdade, a palavra consciência, ou o conceito consciência, ele é extremamente complexo, né? Eu já estudei durante muitos anos a consciência para tentar entender o que é a consciência e, na verdade, até hoje a própria ciência não tem uma definição fechada e algo definitivo a respeito da consciência. É um tema muito interessante, mas bastante complexo também. Mas vamos entender a consciência como esse pequeno espectro ou esse pequeno estado nosso de estar aqui e agora. Ou seja, se vocês estão me ouvindo é porque vocês estão conscientes, né? Nós estamos conscientes desse nosso momento. Então, na abordagem junguiana, Eric Newman escreveu um livro muito interessante chamado A História da Origem da Consciência. É um livro a qual ele fala bastante da consciência nesse estado urobórico, que era esse estado da consciência ainda indiferenciada. Por isso que é a história da origem da consciência, ou seja, antes da nossa consciência estar agora, nesse momento, né, diferenciada, ou seja, eu sou eu e você é você, existe, né, as pessoas que pensam que são diferentes, a nossa consciência ela estaria em um estado de uma unidade, de um estado indiferenciado. E esse estado ele chamou de um estado urobórico, fazendo uma relação com o Uroboros, que é aquela serpente que morde a própria cauda, ou seja, seria um momento da humanidade que a consciência ela estaria ainda no todo, de uma forma indiferenciada, ou seja, não havia diferença entre eu e os outros, né? Nós éramos apenas uma coisa e nós estávamos imersos na grande consciência, em uma consciência coletiva maior. E à medida que a humanidade foi evoluindo, nós fomos nos diferenciando. E essa ideia de diferenciação, inclusive, a gente pode ver, por exemplo, nas tribos, nos povos primitivos, não havia ainda uma diferenciação. Por exemplo, quando chegava-se aos povos primitivos e perguntavam o que vocês acham sobre isso, qual é a comida que vocês gostam, quando faziam perguntas pessoais a essas tribos, a essas pessoas da tribos, né, eles respondiam, né, nós gostamos de tal coisa. Não, falamos você gosta dessa comida? Não, nós gostamos. Então, eles sempre faziam uma interjeição no sentido coletivo, porque não havia o eu, havia o grupo, havia a tribo, não havia o indivíduo. Isso, inclusive, até recentemente, em algumas regiões ainda do mundo, quando se faz, né, esse tipo de pesquisa antropológica, ainda é possível ver essa ideia de uma coletividade, ou seja, essa ideia da indiferenciação que era do início da humanidade, a gente depois vai ver ainda nos povos, né? E depois, com o tempo, quando a gente fala com o conceito do inconsciente, da psique coletiva, ou seja, porque nós temos o nosso eu, a nossa consciência, né? Nosso ego que está aqui e agora, e por detrás da consciência nós temos um inconsciente. E vai ter o inconsciente pessoal, que é o inconsciente que é desde do início, né, da nossa história individual, e um inconsciente de uma psique coletiva.
Esse inconsciente da psique coletiva é um inconsciente de um grupo, de uma tribo, por exemplo, ou de uma cidade, ou de um país, né? Não é o inconsciente coletivo, nós estamos falando ainda de uma psique coletiva, né? E a consciência, ela muitas vezes ela vai estar ainda sendo tomada, ela vai estar ainda sendo influenciada por essa psique coletiva, ou seja, muitas das nossas ações, muitas das nossas atitudes, muito da nossa forma de pensar, ela é influenciada por essa psique coletiva. Por isso que o behaviorismo, essas abordagens comportamentais, elas vão falar o tanto que o meio influencia na pessoa. Se você coloca a pessoa no meio, ela vai ser um produto desse meio. E, em parte, eles estão bastante certos nesse sentido, porque a consciência ela vai sendo moldada e vai sendo tomada por essa psique coletiva, né? Então, na abordagem junguiana, nós estamos falando de um início, de uma consciência diferenciada, depois de um grupo que vive esse coletivo, depois se diferencia, mas ainda vive muito os padrões de uma psique coletiva, e por fim, o que Jung coloca como uma meta, né, dentro de um processo terapêutico, né, da psicoterapia, é o processo de individuação. O que é o processo de individuação, né? É a ideia do indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide, ou seja, é a busca de nós sermos nós mesmos, ou seja, de nós nos desidentificarmos dessa psique coletiva, da gente deixar de viver sendo de alguma forma robotizados ou de alguma forma influenciados pela psique coletiva e começarmos a viver a nossa história individual, né? Ou seja, a ideia da individuação ou do indivíduo é que todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com a programação de sermos algo, assim como uma semente, né? Ao ser germinada, ela vai ser aquilo que está programada a ser. Então, quando não há nenhum tipo de interferências humanas ou quando interferências outras, né, a semente ela vai ser o que ela é. Né? Se a gente coloca um caroço, né, de abacate, vai dar um abacateiro, não resta dúvida disso. Então, a ideia de individuação é que se nós conseguíssemos deixar, né, no nosso ser fluir, se não tivesse essa psique coletiva de alguma forma nos contaminando e nos tirando, né, do nosso eixo, ou seja, aquilo que nós somos enquanto crianças, ou seja, esse ser puro que há dentro de nós, nós poderíamos ter um desenvolvimento muito melhor em função disso, né? Mas faz parte dentro da nossa evolução, vivemos o que nós estamos vivendo hoje. Tá tudo certo, né? Mas a ideia da individuação é que a gente possa ser nós mesmos, né? Por isso que o Jung, quando ele está no final da sua vida, quando ele está escrevendo memórias, sonhos e reflexões, foi um livro que ele fez uma recapitulação da sua vida, né, da sua trajetória, ele fala assim: eu fui um inconsciente que se realizou, ou seja, na medida do possível, eu realizei o meu processo de individuação. Então, aquelas pessoas que chegam no final da vida e falam: puxa vida, eu dei o máximo de mim, eu consegui realizar tudo aquilo que o meu inconsciente desejava que eu realizasse, aí sim nós temos uma felicidade, nós temos uma plenitude da consciência, certo? Então, tudo bem. E qual que é o papel do Estado nessa história toda, né? Bom, aí eu posso até, assim, nesse momento a gente pode fazer aqui uma lembrança, né, do mito da caverna de Platão. Porque o mito da caverna de Platão, ele, enquanto mito, né, ele envolve arquétipos, né? Qual que é a ideia do mito da caverna de Platão? Né? Aliás, qual é a história do mito? Né? São pessoas que estão acorrentadas dentro de uma caverna, que nasceram nessa caverna, e elas ficam voltadas para um paredão e está sendo projetada as sombras de fogos, né, de tochas que estão atrás delas. Então essas pessoas elas não sabem que existe esse fogo, né? A realidade que elas vivem são apenas das sombras que aparecem projetadas em um paredão na sua frente. E existem os amos da caverna, que são aqueles que estão por detrás, né, do fogo,
fazendo imagens, né, projetando imagens nessa parede, e as pessoas que estão dentro da caverna acreditam que essas projeções que eles enxergam desde pequenos é a realidade, né? E aí no mito da caverna, uma pessoa consegue se desvencilhar das correntes e ela consegue por fim sair da caverna, e quando ela sai da caverna, obviamente que ela vai o quê? Encontrar o mundo, vai encontrar a realidade, ela vai ver o sol, ela vai ver o rio, ela vai ver os pássaros, ela vai ver, né, uma realidade que não são as sombras que estão na caverna. E essa pessoa então retorna à caverna para tentar falar para as pessoas, né, de que aquelas sombras eram tudo mentiras. E obviamente que as pessoas disseram que ele era maluco, que ele era doido, enfim, né? Não acreditavam nele, né? Então, por que Platão faz essa alegoria? Porque aquelas pessoas que atingem um nível de consciência que estão acima desse nosso mundo aqui, que é onde a gente sai da nossa psique coletiva, né? Quando a gente sai desse ilusório, desse mundo ilusório aqui e enxergamos uma realidade mais profunda, e tentamos falar para as outras pessoas que essa realidade aqui, ela não é isso que está sendo colocado por esses anos da caverna, que na verdade são as pessoas do Estado que estão querendo que a gente acredite em certas coisas. Essas pessoas elas vão nos considerar como loucos, como pessoas malucas, etc. Né? Bom, e aí? Mas o Estado é importante? Qual que é o papel do Estado dentro da evolução da consciência? Né? Porque Platão, na República, né, ele coloca uma república ideal, né, a importância do Estado, etc. Né? Bom, obviamente que foi considerado tudo uma utopia, é, porque as metas de Platão, elas ainda estão muito longe para a humanidade. Não é porque seja utópico, né? Tudo é possível. É utópico porque as pessoas ainda estão muito distantes de fazer aquilo que Platão propõe na sua República. Mas um estado ideal é um estado que ajude o desenvolvimento da consciência, que faça as pessoas caminharem em direção à sua individuação. E para isso, um mínimo de interferência no sentido de controle daquilo que as pessoas devem pensar ou deixar de pensar. Ou seja, no momento em que nós temos uma privação, né, da liberdade das pessoas de ser o que elas são, nós estamos aí então condicionando essas pessoas, e nós estamos, na verdade, colocando ela em direção contrária ao seu processo de individuação. Né? Então, o Estado ele tem que ser perfeito, ele tem que ser, vamos dizer assim, ajustado para que as pessoas evoluam, para que a sua consciência se amplie, para que a sua consciência elas realizem aquilo que elas verdadeiramente são. Esse é o estado ideal. Né? Se é um estado que controla, que é um estado que diz que você pode isso, que você não pode aquilo, né? Nós estamos indo em direção contrária ao objetivo da individuação proposta por Jung, né? Porque o objetivo na individuação é uma capacidade de reflexão, é uma capacidade de aprofundamento do seu si mesmo, de uma realização espiritual, porque o si mesmo não está em um campo objetivo, está em um campo subjetivo. Então, uma coisa muito importante é uma pouca interferência do Estado no sentido de controle. O Estado ele deveria nos conduzir para a realização do nosso si mesmo. Né? Esse é o objetivo de uma ação coletiva. E se todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, obviamente que nós estamos muito distantes disso, né? Conseguissem um mínimo estado de individuação, nós teríamos que um estado ideal, e nós voltaríamos a um estado de unidade, que é um estado de colaboração, porque na individuação nós temos a colaboração, na individualidade nós temos a competitividade, que é o que nós temos hoje, e na individuação nós temos a colaboração. Aí sim nós voltamos a uma ideia de um estado de união, onde que nós vamos poder, inclusive, voltar a nos reconhecer como seres unos. Ou seja, não existe nada melhor para a saúde psicológica, mental e espiritual do que a ideia da individuação. Nós não temos que colocar leis, nós temos que colocar consciência, nós temos que voltar
a uma ideia, né, de que nós somos um. Aí sim haverá o respeito, haverá realmente um sentido vertical e uma relação positiva do Estado com os indivíduos.